A gente vai seguir falando sobre esse assunto importante. Vamos repercutir a confirmação, então, de 2 casos da doença vaca louca aqui no Brasil. Conversando agora ao vivo com o José Carlos Hausknecht. Ele é sócio-diretor da MB Agroconsultoria. José Carlos, boa tarde para o senhor. Obrigada por conversar com a gente ao vivo neste sábado aqui na CNN. Boa tarde. Eu, Roberta, começo fazendo uma pergunta para o senhor. Quais são as consequências diretas econômicas para o Brasil nesse momento, ainda com a confirmação desses 2 casos de vaca louca? Olha, vamos dizer, o Brasil, a China hoje é o maior cliente do Brasil em termos de importação de carne bovina, né? Então, se houvesse realmente um bloqueio por um período maior das exportações brasileiras, isso seria extremamente grave, né? O que é um cenário que a gente não trabalha ainda. O mais provável é que, como é um caso atípico, isso já aconteceu no passado, que leve algum tempo para que isso seja regularizado, né, para que seja confirmado que é um caso atípico e as exportações sejam retomadas para a China. Agora, realmente, se você tiver um período mais longo, isso realmente pode ser bastante prejudicial para as exportações bovinas, porque a gente não tem como, vamos dizer, encaixar essa carne em outros mercados. Isso teria que ser jogado no mercado interno, e para os produtores isso significaria uma queda significativa de preços. José Carlos, boa tarde, obrigada por nos atender neste sábado. A minha pergunta é em relação ao seguinte: quando a gente fala em vaca louca, logo acende um sinal de alerta, né? Quais são os riscos para a saúde humana e animal quando a gente tem esses 2 casos confirmados aqui no Brasil? Se fosse um caso, vamos dizer, de vaca louca clássica, né, isso que é normalmente causada por uma alimentação, para você dar, vamos dizer, alimentação de fonte, com alimentos de fonte animal para as vacas, né, e que aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, esse é um problema mais sério, porque isso pode estar associado com algumas doenças a serem transmitidas para o homem, inclusive, né? Ela não é uma doença contagiosa entre animais e nem passa dos animais para o homem, a não ser que você coma a carne, certo? Mas como é um caso de vaca louca típica, onde basicamente acontece espontaneamente e é muito raro de acontecer, mas acontece às vezes, isso sim pode ser, não tem um efeito para as pessoas, né? O efeito se daria no longo prazo, se começar a consumir animais que tivessem esse problema por um longo tempo. Isso poderia levar a um acúmulo dos príons, que são aquelas partículas que existem e que causam essa doença, né? Mas isso aqui no Brasil nunca foi detectado nada disso. A gente tem um sistema que proíbe o fornecimento de ração animal, de origem animal para os animais, para as vacas, né, e bois, etc. Então, o risco aqui no Brasil é praticamente nulo, né? José Carlos, boa tarde. Aqui é Larissa Alvarenga, de Brasília. A minha pergunta é a seguinte: qual que é o risco dessa contaminação se expandir pelo Brasil e o que a gente pode fazer para evitar a contaminação? Então, basicamente, o único controle que você tem para a vaca louca é não dar ração de origem animal para os animais. Por exemplo, farinha de carne, farinha de sangue para os animais ruminantes, tipo que são os bovinos, certo? A vaca louca, ela não passa de um animal para outro, né? Um animal que tem a doença, ele não passa isso para outro animal. Ele adquire isso através da ingestão desse tipo de alimento, e que aqui no Brasil é proibido e a gente não usa realmente. A gente usa farelo de soja, milho, etc., que não causa vaca louca. Por isso que o risco no Brasil é muito pequeno, né? E acontece, esses casos são espontâneos, mas eles não estão ligados à alimentação em si. Sim, no começo da entrevista, José Carlos, a gente estava falando mais sobre os aspectos econômicos desses casos confirmados. Você explicou até que a gente vai precisar esperar um pouco mais para ver quais podem ser as consequências.
Mas, de alguma forma, esses casos confirmados podem mexer nos preços das carnes aqui no país? A gente já começou a ver, porque existia já um boato. Esses casos já aconteceram há algum tempo, né? Uns 2 meses atrás, 1 ou 2 meses atrás. Então, já o mercado já tinha um boato de que isso tem esse risco de aparecer esses casos, e isso já pressionou um pouco os preços do boi, que caiu aí nas últimas semanas, né? Mas, assim, em princípio, isso não deveria. Agora, como eu falei, a gente nunca sabe o que vai acontecer e qual vai ser a reação da China, né? Tudo indica que é um caso atípico, e como aconteceu no passado, assim que ficar confirmado que é um caso atípico, os chineses voltam a importar e tudo volta ao normal, né? Agora, se realmente isso se demorar muito para voltar, a gente vai ter que, com certeza, terá um impacto significativo aí nos preços da carne do boi, né, e da carne bovina no Brasil. E já estão altíssimos, né, José Carlos? Eles estão altíssimos, e também em parte porque a China está comprando muita carne da gente, né? Então, obviamente, para os produtores seria muito ruim, mas assim, realmente teria um impacto de queda de preços no mercado interno. Torcer que seja breve mesmo. José Carlos, Raquel Amorim aqui do Rio de Janeiro falando novamente. Eu gostaria de saber, que a gente fala que depois da confirmação desses casos de vaca louca, protocolos sanitários são seguidos. Que protocolos são esses? Então, os protocolos são de você fazer uma primeira análise o protocolo que foi estabelecido com a China, acho que é nisso que está sendo comentado, é que caso houvesse qualquer caso de doença, tipo vaca louca, tipo aftosa, etc., imediatamente o Brasil suspenderia as exportações para a China, até que fosse esclarecido qual a origem, se realmente houve esse caso, se é um caso atípico ou não é um caso atípico. Então, a primeira coisa que se faz preventivamente é suspender as exportações. E esse foi o protocolo que foi estabelecido com a China, por isso que parou-se, as exportações foram suspensas, né? Mas não quer dizer que isso vai permanecer assim, né? Em princípio, tudo deve se normalizar, até porque também a China não tem muitas opções de compra de carne no mercado internacional hoje, né? A gente está com baixa oferta no mercado internacional e, portanto, ela também depende do Brasil para se suprir de carne bovina, né? Então, eu acredito que isso deve fazer com que eles sejam mais rápidos aí na análise da situação e que tudo se normalize no curto prazo. Sem dúvida. Bom, falamos aí então com o José Carlos Rauquineste, sócio-diretor da MB Agroconsultoria. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde para vocês também.